Vamos lá, boa noite a todos que estão participando e os que ainda irão participar. Nós vamos começar essa noite a aula de microsistema. É uma aula que nós iremos abordar algumas características dos dentes e da língua, né? Que é muito importante para a anamnese, principalmente na medicina chinesa, que é utilizada porque, na minha percepção e de várias pessoas, a língua, ela acontece algo do momento que você está vivendo, tá? Como introdução de pensamento, a língua ela mostra essa qualidade do que você está se alimentando, do desgaste energético que você está tendo, das características que você apresenta atual, tá? Eu gosto da língua por quê? Porque ela tem uma pequena diferença em relação ao pulso. Por exemplo, o pulso, ele mostra o que está acontecendo agora, atual, e algumas características que ainda vai acontecer e que já aconteceu até. Porém, ele é muito vulnerável em relação a quê? Se eu chegar de manhã para verificar 8 horas da manhã o pulso do cliente e ele estiver muito agitado, se ele veio de uma noite mal dormida, etc e tal, ele mostra não a essência como se fosse assim, a base do problema dele está meio que mexida, está meio que desordenada porque ele não teve uma noite bem não foi uma noite bem dormida. É igual a pessoa que chega para o consultório correndo na bicicleta para fazer a sessão. Meia hora andando de bicicleta, chega aqui quando eu vou verificar o pulso, como é que eu vou conseguir verificar? Né? Entendem o que eu estou pensando? Não dá para você verificar esse pulso. Não é fidedigno de eu fazer um reequilíbrio energético, porque esse pulso ele está alterado devido à atividade física que ele acabou de fazer. Então é muito complicado, né? E ele é muito volátil, ele se mexe de maneira com o nosso movimento. Então é sangue, sangue e energia no pulso, circulando toda hora. E a língua meio que apresenta uma constância de um momento mais permanente. Então, por exemplo, eu tive um caso agora recente de um rapaz que ele chegou muito desordenado de alimentação, ele teve a Covid e teve chikungunya. Meu povo, era tanta dor muscular. E ele chegou com a referência dizendo assim, ó, eu não consigo deixar de tomar os corticóides, o remédio fulano de tal, porque eu percebo que eu vou sentir dor. Ele não conseguia fazer o desmame. Aí eu peguei, conversei com ele e falei assim: ó, vamos fazer o seguinte: como é um remédio que é apenas um corticóide anti-inflamatório, não é nada controlado, você está tomando por opção de não sentir a dor, como a gente vai começar a fazer o tratamento de acupuntura, vamos diminuir a dose durante o dia desse remédio, vamos diminuir essa característica, porque não é algo controlado e que você está tomando por conta própria e vamos usar o fitoterápico fulano, ciclano e beltrano. Eu falei para ele. E vamos analisar. Vamos pensar na alimentação, vamos fazer uma desintoxicação aí. A língua mudou da noite para o dia, de uma sessão para outra. Aquela língua com a saburra muito branca, aquela língua muito pegajosa, amarelada, as características de uma semana de reequilíbrio, que eu fiz só uma sessão. Só que ele pensou o quê? A filha é nutricionista, né? E aí eu dei umas sugestões e ela fez a combinação com algumas sugestões. Nossa, é mudar da água para o vinho. Como ficou boa a língua dele, de uma sessão para outra. Então eu gosto muito de bater a foto, principalmente quando chega com essas características assim, muito intoxicado de remédio. O que estava acontecendo com ele era remédio demais. Então esses remédios ele mexe muito com o estômago. E o estômago é que vai provocar essa burra. O que é essa burra? É aquela camada branca que reveste a língua. Então ela fica muito, né, contaminada. Acaba que você vê que quando você muda de dentro para fora, principalmente na alimentação e na desintoxicação do corpo, a língua ela já vai se transformando. Então você percebe a saburra mudada, a cor da língua mudada, a umidade ou a secura da língua e as rachaduras. Já vi rachadura que era profunda, ela superficializar. Então tem muita coisa que a língua mostra a evolução, que eu acho legal é a evolução dessa língua, tá? Que eu acho bacana. Alguma dúvida? Não. Vamos lá, vou abrir o slide. Deixa eu só mandar um oi aqui que a menina está desesperada aqui. Mas deu certo. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela. Antes de eu compartilhar a tela, vamos abrir. Eu queria falar uma coisa. Nós estaremos, para deixar registrado, tá? Porque quem for assistir,
E aí pode acabar o tempo e eu esqueço de falar. É, tá registrado? Registrado não. No dia, agora em abril, a gente vai estar começando o curso que vocês, a maioria acho que aqui que já está aqui já sabe, né? Que a gente vai começar o curso avançado. Só para deixar claro e tirar as dúvidas de algumas pessoas que me perguntaram, tá? O que é esse curso avançado? O objetivo do curso avançado é justamente pegar as pessoas que ainda estão estudando ou os acupunturistas que já são formados, que muitos que vão fazer o curso já são, e aplicar a teoria com a prática, tá? Principalmente na característica da prática de que veio a pandemia, muitos não atenderam, muitos fecharam o consultório, outros não conseguiram, né, fazer algumas associações e esqueceram, porque é uma coisa treinada, a gente esquece mesmo. E como a gente precisa revisar, então, a pedido de todos, foi quando surgiu o objetivo de fazer isso na prática. E aí a gente vai fazer estágio, tá, lá no espaço, com atendimento ao público e num posto de saúde. Depois, em agosto, no terceiro final de semana de agosto, a gente também vai iniciar ao mesmo tempo o de formação. Então, quem é iniciante, que não sabe de nada, vocês que conhecem pessoas que querem fazer, a gente vai começar o curso de iniciação, só que o de formação vai ser 20 meses, e esses 20 meses distribuídos com os temas, e paralelo a esse pensamento, a gente começa também a fazer os estágios a partir de um ano. Porque o primeiro ano a gente tem que solidificar, né? O pensamento que vocês que já passaram ou estão estudando percebem que o primeiro ano é mesmo que nada. A gente tem que reforçar, reforçar e reforçar. Só que esse reforço ele tem que vir paralelo à prática. Eu não posso deixar a prática para o final. Porque se eu deixo e fico só na teoria, eu vou sempre estar me perdendo. Sempre. Eu tenho que colocar sempre associados dois tópicos num final de semana. Então, eu já estou montando a equipe de professor, na verdade já existe. Então, uma das dicas que eu dou para eles, os que vão fazer as aulas junto comigo, é fazer como eu faço. Vamos fazer a teoria e a prática associada no final de semana. Então, vamos ajustar essa aula para que o aluno saiba aplicar o que você está falando. Porque não adianta você ficar blá blá blá, porque termina a aula, é um tema difícil, complexo e a gente acaba não aprendendo, tá? Então, se Deus quiser, tá tudo já encaminhando e já sendo encaminhado até demais. Vai dar certo. Já deu certo, na verdade. Aqui, vamos lá. Abriu? Abriu. Como. Deixa eu ver aqui. Pronto. Todo mundo tá vendo? Não, não liga porque eu tô piscando, tá? Vamos olhar para o slide, porque isso aí é chuva, muita chuva. Tô Ei, mas vendo. é ótimo. Deixa eu bater uma foto nossa aqui, né? Quem tá aparecendo é a Nath. Eu tenho uma xará, tem essa Nath Arrego também, né? É, É, estou. não Sobrenome, é? É mesmo, agora que eu me toquei, Carol. né? É aquele sobrenome que a gente diz assim, nossa, é prima distante, eu nem sabia que tinha. Bora lá. Exatamente. Né? Essas coisas assim. Para vocês terem ideia, chegou um rapaz falando comigo no Instagram essa semana, aí ele falou assim, ó, nossa, você é da família Blesby, você então faz parte da família da minha cunhada, cunhada ainda, entendeu? Eu falei, nossa, deve ser, né? Porque os Blesby só tem na minha raça. Aí ele falou assim, não, com certeza. Aí eu falei, é porque tem uma parte da família que eu não conheço, porque mora pro lado de Tarema, não sei o quê. Mas o povo de Fortaleza é que eu tenho mais intimidade. Aí ele falou assim, Carol, você quer o telefone, ou você quer o Face do pessoal? Aí eu, o que eu vou fazer, meu Deus? Manda aí a solicitação de todo mundo para me conhecer. Eu nem sei a origem, acho que é Pernambuco, se eu não me engano. É, Sei. é porque é aquela coisa, né? São os primos distantes. Então, É. Bora lá. Olha só, vamos começar por quem? Dentes, tá? Olha que bacana. Pela foto, já dá para observar, né? Deixa eu empurrar aqui a carinha de vocês para o lado, para me poder enxergar.
Vamos aqui fazer essa associação. Olha aqui, olha esses dentes aqui da frente, estão vendo? Uhum. Ó, esses dois de cima e esse... Dá para ver a minha setinha no computador? Dá sim. Pronto, perfeito. Esses dois da frente, ó, lá em cima, que são os iniciais, né? Que são os incisivos centrais, chamado, tanto os dois superiores quanto os dois, olha, inferiores, eles têm uma relação com a energia dos rins, né? Do lado, nós vamos ter quem? Do ladinho, os incisivos laterais, né? Ó, os dois centrais e os incisivos laterais. Os incisivos laterais, então, esses 4 dentes da frente, de cima, e os 4 dentes embaixo, que está aqui em laranja, eles são regidos pela energia, tá vendo a bolinha da foto? Dos rins. Então, isso quer dizer o quê? As primeiras dentições, né? A criança, quando está em desenvolvimento, ela vai nascer justamente essa região dos dentes. Crianças que nascem com a dentição atrasada, a partir de 9 meses, ela já mostra a qualidade energética ancestral com deficiência. Então, crianças que nascem entre 4, 5 meses, o dentinho já começa a apontar, já começa a sair, bem novo, a gente já tem um feedback de que a energia vital dessa criança veio com uma carga bem desenvolvida, veio com uma carga boa, tá? Ancestral. Olha que dica bacana quando a gente vai fazer a anamnese. Eu estava com a cliente hoje à tarde e ela está com o filho de 9 meses. Aí eu perguntei, e os dentes, já saiu? E aí foi legal que ela disse, sabe o quê? Não, professora, não. Não, doutora, ela começou a sair agora do menino. Quase 9 meses a dentição começou a surgir. Então, segundo a medicina chinesa, esses dentes, ele mostra a qualidade ancestral, tá? Se tem um retardo do crescimento desses 4 de cima e a junção também dos 4 de baixo, que são os primeiros a sair, então você já vê que a ancestralidade dele veio com uma cota mais baixa. Compreenderam? O dente, Sim. a gente não vai aplicar agulha no dente, a gente não vai aplicar agulha na gengiva, tá? A gente não vai usar esse mapa como referência de aplicação prática. O objetivo desse mapa é a gente analisar o que está acontecendo com a pessoa em relação ao algum dente. Na criança, principalmente essa questão da energia ancestral, o início da dentição dessa criança, tá? E no jovem ou no adulto, olha como é interessante, me lembrou, um jovem, né? Um adulto que eu comecei a tratar, e quando o jovem, quando eu perguntei para ele, como que é seus dentes? São frágeis, são fortes? Cai com facilidade? Fica cariado toda a vida que você vai para o dentista? Há algo para fazer? E eu perguntei, ele falou assim, nossa, meus dentes são muito fracos. O dente, no geral, para vocês entenderem, quem rege os dentes? Energia de quem? Não é osso? Osso é nutrido por qual meridiano? Por qual elemento? Elemento água, rins e bexiga. Então, todos os dentes são nutridos pela água, rins e bexiga. Só que cada dente tem uma referência energética, de víscera e de órgão, ok? E aí, quando ele disse que os dentes dele sempre foram fracos, e eu perguntei, como que é esse fraco? Qual é a característica desse fraco? E aí ele me afirmou que com 15 anos, eu perdi o meu dente da frente. Logo depois, meu pai fez uma prótese, colocou uma prótese. Logo depois, ele perdeu o vizinho do dente. Olha aí que interessante. O primeiro, né? O incisivo lateral. O central e o lateral. O incisivo central e lateral. Já mostrando o que ele tinha falado. Ele só reafirmou o que ele já tinha dito, que meus dentes são fracos. Então, ele disse que ele tinha 35 anos na época. A vida inteira, cariado, canal, sempre ele lembra desde a infância, desde essa época dos 15 até adulto, ele sofre com essa questão da dentição. Compreenderam? E os primeiros dentes, olha o feedback que ele me deu. Aí, quando adulto, é hérnia de disco, tá?
Todas as características dos ossos. Hérnia de disco na lombar, hérnia de disco na cervical, problemas dos dentes até hoje, muita fragilidade, várias próteses, não é só essa, tem umas 3 a 4 próteses dentárias, já fez vários canais, já tem dente extraído, e aí eu perguntei qual o dente que ele extraiu. Olha que interessante, vamos encontrar aqui. Pronto, vamos ver esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vermelhinho, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima. 1, 2, 3, né, ó. 4. Primeiro molar. É chamado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Primeiro molar. Ele já tinha perdido esse primeiro molar. Vamos para a referência do primeiro molar. Quem é o primeiro molar? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui no desenho. Pulmão. Elemento metal. Olha que interessante. E aí, qual foi o outro dente que você não fez canal, não deu certo, que teve que fazer extração? Segundo molar. Vamos lá para o segundo molar. O segundo molar é quanto? É o penúltimo, né? Ó. Não, o segundo molar está aqui, ó, do lado do canino. Primeiro molar, segundo molar. Só que o dele era daqui de baixo, ó. Esse daqui de baixo. Vamos ver aqui, porque o meu tá bem no meio. Só um minuto. Terceiro. Cadê? Aqui é o do juízo, tá? Não é esse, não. É o segundo molar que ele perdeu. Então, o segundo molar é o penúltimo. Olha a referência do desenho do penúltimo. Baço pâncreas. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Ele fez a extração dos dentes que tem referência ao baço pâncreas, que é o segundo molar, e o primeiro molar. O primeiro molar ele tem uma referência com pulmão e intestino. E o segundo molar ele tem uma referência de baço pâncreas. Altamente preocupado, altamente ansioso, com uma tendência à depressão, que qualquer gripezinha que pegasse, ele já estava depressivo. A raiz do problema dele é elemento metal, elemento água e elemento terra. É tanto que o elemento terra e o elemento metal, que é do pulmão, a depressão dele, a melancolia, a tendência à depressão é tão grande, para vocês terem ideia, que o próprio dente foi feito 3, 4 vezes o procedimento para fazer um canal e o corpo não absorvia bem o procedimento que a médica, a dentista, teve que fazer a extração. Isso é uma referência dentária que nos dá o feedback da tendência energética da pessoa. Como se fosse assim, ó, é ancestral a predisposição, a tipologia da pessoa, aquele dente, ele insistiu tanto no desequilíbrio, tentou consertar, tentou fazer procedimentos e nada conseguia dar jeito. Até o momento que a pessoa disse, não tem mais o que mexer, nós temos que fazer a extração. E aí, o que é que nós, como terapeutas, temos que fazer? É essa identificação e trazer essa informação para a anamnese, para a gente pegar essa informação e ter como referência do meridiano afetado. Compreenderam? Para a gente acrescentar como se fosse assim, ó, mais um item reafirmando que o pulmão dele, que os intestinos, os rins e o baço pâncreas estão em desequilíbrio, que tem essa tendência ao desequilíbrio. Como outras características que eles irão nos trazer. É como se fosse mais um feedback para fazer o nosso recheio de anamnese. Compreenderam? Sim. Fale. Sim. Dúvidas? Não. Deixa eu ver aqui qual é a próxima foto que eu separei. Pronto, vamos lá. Olha só, os 4 incisivos, aqui os azuis, né? E aí eu coloquei a referência. Rim, bexiga, tá? Rins, associado. Elemento água, esses azulzinhos, 4 de cima, tanto de cima quanto de baixo, é uma referência do elemento água, ok? Que são os incisivos. Incisivo central e incisivo lateral. Aí eu coloquei entre parênteses algumas doenças relacionadas a isso. Não importa, né? Porque na medicina chinesa a gente não trata a doença em si. A gente busca os problemas relacionados a esse elemento e o que ele nutre. Então, por exemplo, muitos problemas geniturinário aqui, ó, como sintoma, muitos problemas no canal auditivo, como a otite,
muitos problemas. Olha o que é que ele botou aqui como referência: tonsilite, as amígdalas, entendeu? Essa área de glândulas, quem nutre também é o rim e a bexiga. Então, áreas como o canal auditivo, as amígdalas, tireoide, paratireoide, problemas geniturinário, pode nos trazer essa informação como referência, algo que aconteceu e com esses dentes. Então, é uma pessoa que vai ter uma predisposição a ter algo nessas áreas que o elemento água, entenderam? Tem como referência de nutrição, que rege. E isso não é só físico, não, tá? A gente está colocando de maneira bem palpável, mas tanto de maneira física, quanto energética e emocional. E esse cliente, eu falo muito dele porque ele é clássico, ele é tão nítido, que fica claro que todas as emoções e o que acontece fisicamente dele já vem bem enraizado ancestral. O dente é a raiz da nossa essência, né? Então, o crescimento dessa dentição, o crescimento dos meus ossos, mostra a força da minha essência. Por isso que é tão importante a energia ancestral, ela é muito bem analisada pelos dentes, pela característica energética que ela traz como informação, ok? Logo em seguida, nós temos os caninos. Olha os caninos aqui, ó, roxo. Quem é canino? É pato vesicular, tá? Fígado e vesícula. Então, é regido, é nutrido pelo fígado, tá? Então, esses caninos, quando dão trabalho, eita, que meu fígado... Ah, eu fiquei lembrando de uma cliente, falou assim, ó, quando eu mostrei para ela que ela queria saber, porque ela tinha visto em algum lugar sobre essa questão dos dentes e a medicina chinesa. Foi muito bacana, porque ela falou assim, nossa, Roberto, eu entendi por que o meu canino quebrou. Então, ela se autodefiniu, porque ela é uma pessoa irritada, raivosa, impaciente. E ela disse que comendo uma farinha, a bolinha da farinha trincou um dos lados do canino, que o dente ele partiu, para vocês terem ideia, no meio. Ele partiu no meio. Que ela teve que fazer uma cirurgia, porque não só trincou, quebrou até a raiz lá dentro, que caiu um pedaço. Ela trava. Pessoas irritadas, raivosas, têm bruxismo, têm tensão na mandíbula. Então, são pessoas que travam a mandíbula com facilidade. Então, tem uma tensão na musculatura do rosto, né? No bruxismo, nos dentes, ele começa a perder. E o mais interessante é, observe pessoas que rangem dente, observe pessoas que têm essa tensão na mandíbula. Qual foi o dente que teve prejuízo com essa tensão dela? Tão interessante que o dela foi o que tem referência emocional. O fígado dela, por ser uma pessoa tão irritada e impaciente. O canino dela trincou. E ela disse que nem era uma farinha grossa, nem era uma farinha muito caroçuda, que pegou de jeito na ponta do canino. Aí eu falei para ela, mas é porque quando a gente tem uma predisposição, sempre vai para o lado mais fraco do nosso corpo o reflexo. Poderia ter ido para qualquer outro dente. Não era? Era. Mas não existe coincidência, entendeu? É porque é a referência de desequilíbrio. Aí vai bater na referência. Vamos lá. Premolares, dos amarelinhos aqui, ó. Primeiro e segundo premolar. Aí ele está falando de quem? Ó? Do nosso elemento, pulmão e intestino grosso, elemento metal. Aí dá algumas referências, como colite. As alergias, quando ele diz aqui, é tanto alergia de pele, quanto alergia do sistema respiratório, tá? Sistema respiratório, sistema de pele. Pele, coceira. Uma característica muito boa que a gente pode observar são as coceiras de estresse, tá? Coceira de estresse. O que acontece na coceira do estresse? A pessoa, do nada, ela começa a coçar a pele de maneira absurda. Coça, 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 aquela alergia, como se tivesse uma alergia. Eu estou falando isso por causa de uma cliente, né? E aí ela Eu tenho isso, prof. Hã? Eu tenho isso. É de estresse. Aí ela foi para dermato, Nath, passou pomada, passou antialérgico, tudo que você imaginar, nada acontece. Não passou resolve. Aquela pomada que é R$70, uma tampinha verde, que eu não lembro o nome agora, que é uma das mais poderosas assim para hidratação, porque a pele, se tiver ressecada. Roberta, passei. Acho que é CeraVe, né? Não, CeraVe? Pois ou é, eu não lembro Cetaphil. agora. Sei que é uma pomada boa, né? Aí ela, Roberta, já fiz o que eu pude.
Aí eu falei para ela, enquanto você estiver estressado com a situação que você está passando, com a sua mente não absorvendo as informações, você não consegue parar de coçar. É como se meu pulmão, minha tristeza, minha melancolia, a dor da alma, ela se manifesta exteriorizando, entendeu? E dá coceira. E é tão interessante, Nath, o dela dá no bumbum, na região glútea, entendeu? Pronto. Não, Ela pensou o que meu começou, é mãos e pés. ela achava que era alergia a sabão, a calcinha, o tipo de tecido, etc e tal. Não. De repente, ela chega aqui no consultório, Roberta, melhorou. Aí eu falei, também um tanto de ponto que eu usei de amansa-leão, tanta de sangria que eu usei. Foi, a minha mente até acalmou mesmo essa semana, né, 15 dias. Com 15 dias, a gente fez um reforço de 2 vezes por semana de acupuntura. Ela acalmou mais, ela disse que foi um passo de mágica, desapareceu a coceira. Graças a Deus. Não tem jeito, é sistema nervoso. O sistema nervoso é que controla, é cardiorrespiratório. Então, quando você está sufocada emocionalmente, a pele se manifesta, Nath. Não tem É jeito. pulmão, né? Então, É pulmão pulmão, e é intestino. tristeza, é melancolia, sabe? É essa tendência a pele expurgar a dor emocional que eu estou sentindo. E é uma Tá tendência. bom. Olha, e não esqueçam, a gente está na estação do outono. Agora é o outono. E agora é uma tendência a melancolia, a depressão. Quem já tem, já fica mais. Se não estiver se tratando, ela vai ficar mais depressiva, mais melancólica. Ela vai ter uma tendência a piorar nesse período, porque nós estamos na estação da tristeza, da melancolia. Então, eu estou com um caso de uma cliente que houve um problema familiar e, olha, eu perguntei, tá com pensamentos obsessivos, tá? E esses pensamentos obsessivos começou em que período? Quando eu fui analisar o pensamento obsessivo e essa depressão profunda, essa energia do pulmão se manifestando, foi no início da semana que o pulmão entrou, que o outono entrou. O outono entrou para derrubar, como se fosse assim, eu já estava sentindo, já estava vivendo aquele problema, só potencializou porque é uma estação yin, com uma tendência energética muito yin. E essa chuva, esse cinza, né? Essa coisa meio negritude, deixa as pessoas que têm essa tendência a esse elemento ficar mais deprê, tá? Aí vem pensamentos obsessivos, compulsivos, suicidas e etc, 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 tá? Então, percebam as pessoas que estão em volta, percebam o cliente de vocês, que é um período meio delicado, quem tem essa tendência a ter depressão. A melancolia é uma estação que traz mais ainda desconforto. E a pessoa nem sabe por quê. É porque a gente está vivendo o momento, ok? Logo depois, eu posso ver quem? Logo depois, eu posso ver o primeiro molar, tá? O segundo e o terceiro molar. Peraí. Primeiro, segundo e terceiro molar. Deixa eu só colocar aqui. Primeiro, segundo e terceiro molar. Baço, pâncreas, ó. Primeiro e segundo molar é uma referência do baço, pâncreas e estômago, ok? Então, os compulsivos, os obsessivos, os que têm toque, tá? Vão começar a se manifestar mesmo essa referência, tá? Aqui, ó, primeiro e segundo molar. Aí vem os problemas gastrointestinais, vem os problemas de absorção do alimento para se transformar em energia, por isso que a pessoa tem uma tendência à anemia, tá? Então, a gente pensa nessa relação. O emagrecer demais ou engordar demais, a minha relação com o alimento, de que forma ela funciona, como eu vejo, como eu sinto, né? E o último dentinho aqui, ó, que é o terceiro molar, olha aqui, meu povo, que eu não coloquei, porque eu deixei ele por último especial. Coloquem aqui, ó, coração. O que é coração? O dente do juízo. Então, a gente sempre faz a extração, né? Que ele fica torto, ele fica cariado, ele é o último a nascer, ele dá trabalho porque ele dói. Por isso que é chamado dente do juízo. Então, esse último dentezinho aqui, nosso, ó, terceiro molar, ele é o chamado dente do juízo porque ele tem uma referência energética da nossa referência do elemento fogo, que é o coração e os intestinos.
Não É o bacana? siso, professora? Hã? É o siso? É o siso. É o chamado Ah, tá. siso. É o Tá chamado bom. siso, tá? Tem que tirar os 4. Perdeu o juízo. Sério, tem que tirar, tem que tirar É. mesmo. Tem Não tem gente mais. que não consegue porque ele não cresce bem, né? Não, cresceu bem, mas não tem mais espaço na boca e É. tá. E ele começa a incomodar e etc e tal. Às vezes, por ter muito apertado, não ter espaço, fica muito cariado, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha bacana. Olha só. Olha só o vídeo. O que é que vocês conseguem observar nessa língua? Alguém pode falar? A umidade dela tá boa? Tá boa? Tá? A umidade tá, não tá? Vocês estão vendo rachadura no meio? Grande. Tem rachadura? Tem. Vocês conseguem enxergar as bordas da língua como se fosse o dente fazendo o molde da borda? Como se a língua fosse bem larga e sobra assim o boleado do dente? Consegue enxergar? Sim. Sim. A língua, ela é parada ou ela é trêmula? Boa noite, Joana. É trêmula? É, Bem trêmula, não é? Sim, bem trêmulo. Já tinham visto essa língua assim bem trêmula? Alguém que já fez anamnese de língua? Ó, que legal. Que legal para a gente fazer anamnese, né? Óbvio, não para cliente. Que maldade, né? Que legal. O que que a gente observou nessa língua? Vamos ver o mapa. Outro microsistema que a gente não usa na prática de colocar agulha na língua. Porém, a gente vai fazer o quê? Observar e ter uma referência de meridianos. Olha que bacana. Primeira coisa que a gente vai observar é a língua trêmula. O que é ser trêmula? A língua trêmula. Qual é o elemento dos 5 elementos que movimenta os galhos, as folhas de uma planta? Madeira, não é? Não é o vento? Então, quando o vento está passando forte, ele movimenta tudo que é da natureza e ele movimenta tudo que tem no meu corpo. Então, essa língua trêmula é o fígado. A gente chama de ataque de vento no fígado. Esse ataque de vento no fígado pode ser produzido por excesso de medicamento. Esse ataque de vento pode ser produzido por um desequilíbrio natural do próprio fígado, se a pessoa não estiver intoxicando o fígado com medicamentos. Compreenderam? Mas esse ataque de fígado mostra pela característica dessa língua trêmula. Então, como eu sei de quem é a língua, então a anamnese dela é uma pessoa que toma medicamento do sistema nervoso central, né? Então, alguns medicamentos para acordar, alguns medicamentos para dormir. O fígado não importa, não importa qual tipo de medicamento, mas o fígado ele é intoxicado diariamente, constantemente, com remédio. E alguns anos, sofre com esse pensamento de medicamento. Então, o que que acontece? A língua ela não consegue fixar, ela não consegue ficar paradinha, porque o fígado está muito desajustado. E aí acaba causando essa característica dessa língua trêmula. Todo mundo viu, né? A língua trêmula? Sim. Outra coisa bacana. Aonde que era a rachadura? Vou desenhar aqui a rachadura. Vocês viram a rachadura? Sim. Ela vinha até a ponta ou até aqui? Tá aí. Pronto. O que é que vocês vão fazer como terapeuta? Observar essa rachadura. Essa rachadura tá passando em quem, ó? Essa linha aqui mostra, ó, a ponta da língua é o TR superior. TR, olha aqui, ó, é dividido em 3 partes, viu a língua? TR superior,
A ponta da língua é cardiorrespiratório. O meio da língua é o TR ou TA, né? O TR médio. Ó, todos os órgãos digestórios. Igual pulso, igual as costas, igual a várias divisões, né? E lá no final da língua, escondido lá próximo da garganta, nós temos o TR inferior, gênito urinário. Lembra quem fez o curso de ventosa que eu falava? Né? Nas costas, TR superior, entre as escápulas, TR médio e TR inferior. É a mesma coisa na língua, só que começa invertido, começa na ponta da língua. A ponta da língua é TR superior, cardiorrespiratório. O meio da língua é TR médio e o final da língua é TR inferior. Olha que bacana. Não dá para entender bem assim a língua subdividida? E aí a gente pega a rachadura dessa língua e observa que está afetando quem? Está vindo lá do TR inferior, pegando a essência do Big Man, que são os rins, mexendo na qualidade dos intestinos e da bexiga, cruzando, olha, preocupação excessiva, o descontrole do estômago, que é baixo pâncreas do estômago, e a tristeza do pulmão. Olha aqui que legal. Eita. Alguém está com o microfone ligado, desliga aí, porque está saindo um som bem alto. Olha só que bacana que ficou. Já vai. Guarda essa coleira. Pronto, deu certo. Então, vamos lá. Deu não? Quem é que tá... Oh, meu Deus. É do... Acho que é a Joana. Acho que é a Joana o nome da pessoa. Deixa eu ver. Ai, foi mal, Edilane. Eu te fechei, foi? Aí tá aqui a Joana, encontrei. Eu não encontro todo mundo na hora. Deu certo. Desculpa, Edilane. Então, vamos lá, concluindo o pensamento. O TR superior, o TR médio e o TR inferior, eles estão como referência de ser afetado porque ele tem uma linha rachada. Vamos fazer a correspondência? Deixa eu passar o slide para ver se bate. Deixa eu fechar aqui. Aí. Ó aqui a minha linha que eu falei. Olha que bacana. Viram que veio até o pulmão? Não chegou na ponta da língua, porque a ponta da língua é o coração, ó. A ponta da língua vai ser isso aqui, ó. Coração. E ela veio até a linha do pulmão. Olha, já bota na anamnese, língua rachada, afetando pulmão, afetando baço, pâncreas e estômago e vindo lá da energia ancestral, lá dos rins e dos intestinos. Então, com certeza, é uma língua que apresenta desequilíbrio nos rins, nos intestinos, no baço pâncreas, no estômago e no pulmão. Quando está rachada dessa forma, é uma tendência a... Oi. Aí, assim, é o TR médio nessa língua, e aí a gente já vai avaliar. Ela estava com tremor, que é fígado, e estava com essa formação lateral deformada, que junta baço pâncreas e fígado também. É, aí aqui, ó, olha aqui essa marca de borda, tá vendo? Ó. Aqui eu tenho quem? Vou voltar o slide. Aqui eu tenho... Fígado e vesícula. Fígado, olha aí que bacana. Eu tenho fígado, ó, fígado e vesícula na lateral da borda, é fígado e vesícula. E na literatura, eles falam que esse dentilhado dos dentes aqui, que como se o dente fizesse o molde da língua, por ela estar larga, quem dá molde ao nosso corpo não é o baço pâncreas? Quem dá forma ao nosso corpo, emagrecer ou engordar? Então, quando a nossa língua está um pouco mais úmida, mais inchada, é o baço pâncreas que está mudando essa forma. Ele deixa você com a língua tão inchada que ele sobra dentro da boca, que fica tão encostando, meu povo, na lateral do dente, que marca esse dentilhado. Então, além da região ser de fígado e vesícula como referência, por ela estar larga, entra também uma referência de baço pâncreas. É como se fosse assim, ó, mais um ponto de diagnóstico para o nosso baço pâncreas. Compreenderam? Tá toda lascada, né? Vai ser só mais ou menos assim. É porque foi quase tudo aí, menos coração. Ô, Mari, dirigindo, quase tudo. Aí, ó, conclusão, Mari, indo para casa.
Não olha para mim não, Mari, só me escuta. Conclusão, meu povo, ó, tá? Literalmente, nosso cliente está como? Com quase tudo, sobrou só o coração. E outra coisa... Sobrou só o coração. Ó, meu povo, só sobrou o coração na língua, mas a gente tem que ver o pulso, a gente tem que ouvir a sintomatologia para ver como é que tá e complementar. Mas na língua, o que está gritando mesmo, você vê como duas referências baço pâncreas e estômago. A gente vai somando na anamnese e vai pontuando, Nath, as características. Só na língua tem 2 para baço pâncreas. Compreendeu? Tá, É como se fosse compreendi. o baço na língua e o estômago está gritando. Outro que tem 2 como referência, meu povo, fígado e vesícula. Ela trêmula sem ter controle e as bordas com essa característica, mais 2 pontos para fígado e vesícula. E a rachadura, um ponto para o TR inferior, que são os intestinos e os rins, e um ponto de referência para o nosso pulmão. Compreenderam? Sim, Então, a língua vai entrar na nossa anamnese para fazer mais pontuações para a gente analisar o todo e fechar a prova dos 9 e complementar o pensamento. Então, são microsistemas que a gente não usa na prática clínica, de encher a pessoa de agulha, agulha na boca, no dente. Existe uma técnica da língua, que é usada atrás da língua, mas é uma técnica coreana que, se a gente tem outros microsistemas ou outros recursos, eu não vou ficar segurando a língua da pessoa com a luva, levantando, furando, só se a pessoa tiver com alguma coisa muito emergencial e que ela não vai nem perceber o que é que a gente está fazendo. Mas no nosso cotidiano, não há necessidade de fazer essa técnica, que para o ocidental é algo muito agressivo, entendeu? Isso fica para os chineses, para os coreanos, etc. e tal. Mas a língua, ela tem essa importância, porque você vê aí, ó, o quanto ela demonstra o que está acontecendo de dentro para fora dessa pessoa. Então, dente e língua é ótimo recurso para a gente fazer a nossa análise de complemento do nosso tratamento. Compreenderam? sim, professor, e a saburra tem relação com o estômago, né, que a senhora falou? E aí... Quem produz a saburra é o estômago, que vem de dentro para fora. Nossa, minha imagem está horrível. Deixa eu fechar para ver se melhora. Vocês ficam olhando eu sorrindo, né? Daqui a pouco eu volto. Olha só, a saburra ela é produzida pelo estômago, tá? O normal de uma língua é ter uma saburra como olha, essa língua que a gente apresentou agora, ela tá ótima, a saburra. Porque a saburra normal é essa saburra fininha, bem, parece uma nuvem, um algodãozinho bem sutil em toda a língua. Só tem um pouco mais concentrada no fundo da língua. E aí, mas já tem gente que tem muita saburra. Mesmo limpando, a língua não fica boa. Ela não fica com a saburra. Meia hora depois ela volta. A língua, ela não precisa, não... o normal é ela ter saburra fina, como se fosse um algodãozinho, uma nuvem sobre a região. A saburra dela, Anne, não é grossa. Não, é bem fininha, bem sutil, bem discreta. É uma saburra saudável, a saburra dela. A cor da língua também não está essa cor, né, desequilibrada, tá? É aquelas outras características que a gente conseguiu ver, que tá mesmo como referência de desequilíbrio, compreenderam? E, professora, a gente não tem como pegar a avaliação da língua e usar para escolher pontos como a gente faz no curso, não, né? Não. É só mesmo para ver se bate os sintomas, né? A gente usa ela como referência, como eu te falei, para a gente pontuar aqueles meridianos na nossa anamnese. É como se eu estivesse reafirmando o que eu encontrei no pulso, o que eu encontrei na sintomatologia, porque a ficha de anamnese completa e bem feita é isso. É quando ela traz várias informações de várias partes do corpo e está batendo o mesmo elemento, está batendo o mesmo meridiano, ele está insistindo na língua, no pulso, no rosto. Eu vou catando, entendeu? Informações, e quanto mais referência eu tiver daquele elemento, é como se estivesse dizendo assim para mim, Nath, olha aí, tá como se tivesse assim, a fonte do problema tá vindo daqui. Porque se a gente for ao pé da letra, nós todos aqui, se a gente for fazer uma anamnese, a gente vai ter desequilíbrio em todos os meridianos.
A gente vai ter no pulso desequilíbrio em todos os meridianos. Qual é a diferença? É isso, é eu colher o máximo de informações do meu corpo, mas eu também identificar o que está latejante. Eu tenho desequilíbrio em todo mundo, mas quem está latejando é o baço e o estômago. Quem está insistindo é o fígado e a vesícula. Ó, só a língua trouxe 2 informações para cada meridiano e os outros ficou só uma. E aí eu vou ver do pulso, vou ver dos sintomas e vou... Vixe, é realmente a fonte do problema está vindo do fulano e do cicrano. E os que têm menos características, menos sintomas ou menos referências, a gente meio que descarta, Nath. E fica com o que tem mais de referência nesse ser para poder jogar no pentagrama e fazer os pontos sul de reequilíbrio energético. Então, o objetivo de uma anamnese bem feita é isso, é eu saber usar essas ferramentas para chegar lá na fonte do meu problema. De onde está vindo esse problema aqui? E ainda resumir no pentagrama, porque eu ainda posso fazer regra de mãe e filho, ponto low, aquelas regras é para sintetizar mais ainda. Porque o bom acupunturista é quando ele resume o pensamento e diminui a quantidade de pontos no reequilíbrio energético. Eu posso botar 300 pontos sintomáticos, mas o reequilíbrio energético eu consegui ter o discernimento de reduzir. Aí a energia vai na fonte do problema. E aí eu consigo ir lá na raiz e tratar o que realmente está causando o problema. Compreendeu? Entendi. Isso é que faz a diferença. E é isso que nos dá trabalho. Sim. Ficou faltando só falar da umidade também, que tem muita umidade, né? Essa umidade vem dessa questão do baço pâncreas. Ela não é bem larga? Do baço pâncreas, né? Tá. Bom, a umidade normal é a umidade que não baba. Então, a gente viu que quando ela estava trêmula, e o tempo que ela permaneceu 10 segundos, eu acho que foi 20 segundos, não lembro, né? Foram uns 20 segundos. E esses 20 segundos mostrou o quê? Que ela lá tremendo, ela começou a babar, a língua começou a babar. Então, isso mostra um excesso de umidade. A umidade vai vir de quem? Do baço pâncreas. É só mais uma reafirmação de que o baço realmente está precisando de reequilíbrio. Compreender? Sim. Perfeito. Perfeito o pensamento. E eu já recebi aqui no meu aplicativo avisando que nós temos alguns minutos para terminar a nossa aula. Porque ela é programada, né? Dúvidas? Sim. Eu posso usar a língua num caso de emergência para fazer um diagnóstico? Por exemplo, eu estou no pronto-socorro, eu sou enfermeira, trabalhar, alguém chegou, eu posso pedir para olhar a língua e ter uma ideia? Oxe, perfeito! É o que a gente mais consegue fazer, Renata, porque se eu tiver com muita dor, o pulso ele não é fidedigno, porque o pulso ele mostra algo que está já acelerado, cheio, impaciente, como a dor que eu estou sentindo e que me deixa impaciente. Eu não consigo equilibrar. Mas a língua, ela vai estar vermelha, ela vai estar úmida, algo vai estar diferente. A saburra, eu consigo ver algo e aí, vixe, o negócio está pegando fogo aqui nessa... Por exemplo, um infarto, uma pessoa com pressão alta. Olha a ponta da língua, Renata, na emergência desse povo, que chega lá com a pressão altíssima. A ponta está pegando fogo. E trabalho de parto deve ser, então, lá embaixo, terra inferior, né? Trabalho de parto, a pessoa lá morrendo de dor, parto normal, sofrendo. A parte interna, com certeza, está como? Cheia de umidade. A saburra chega, fica grossa. Isso para ti que trabalha em hospital ou posto, ou alguém, né, como você trabalha em um local assim, que tem uma movimentação de gente, começa a fazer um teste, um estudo de língua, para tu ver. Chegou caso tal, aí tu anota a sintomatologia, olha para a língua e vê as características. E coloca. Aí vai vir outra pessoa em outro momento com aquelas características, olha para a língua. Tu vai ver como vai batendo. É incrível. Tá, é muito bom. E o pulso também. Ele funciona dessa forma. Eu lembro que tinha um senhor médico, lá em João Pessoa, aluno, que quando eu perguntei para ele, ele já tinha uns 80 anos, para vocês terem ideia. Já aposentado, etc e tal. Por que o senhor veio fazer o curso de acupuntura? Qual foi o interesse? Eu perguntei para ele. Ele era endócrino e gastro, pronto. Ele disse que durante a vida dele inteira percebia características do pulso e da língua das pessoas diferente. Era o mesmo sintoma, mesmo padrão de característica de sintoma, de problema. Só que quando ele verificava o pulso, ele verificava de maneira ocidental. E pedia para ver a garganta, as amígdalas, viu, meu povo?
Aí ele via a língua, Carol, para tu ter ideia. E ele dizia, nossa, as línguas têm características diferentes. O pulso da pessoa era diferente. E ele disse que ficou com aquilo na cabeça a vida inteira e não tinha noção que existia alguma, né, estudo relacionado a isso. Eu achei tão lindo. Ele bem senhorzinho. Aí eu falei, nossa, que maravilha, seu chinês despertou faz tanto tempo. Foi quando a minha filha também, que foi estudar medicina, mais moderna, chegou dizendo que existia a medicina tradicional chinesa, que estuda a língua e pulso. Aí pronto, quando ela me trouxe o material para estudar, ele disse que se apaixonou. Ó. Que ele disse que sabia que aquilo tinha algo de diferente, que tinha alguma explicação para dar. Olha que bacana. Ele, na sua, né, inconformado, como de maneira pensamento ocidental, tinha uma percepção que era alguma coisa acontecendo de diferente, mesmo sintoma mais características de pessoas diferentes. Isso para ela, para a Renata, que trabalha específico, né, com pessoas contínuas e constantes entrando e saindo, poxa, é uma riqueza de informação para colher. Diz, Carol. É porque eu acho que o pulso fica um pouco difícil na hora do vamos ver, você achar os 12 pontos, tarará, os 2 pulsos, e a língua eu acho que deve ser um pouco mais fácil. A língua é muito mais fácil, muito mais prática na hora do pega para capar. Viu ali a pressão alta, a língua está pegando fogo, faz uma sangria no ápice da orelha. Você vê ali a pessoa parindo lá no parto normal, morrendo, pode olhar lá no fim da língua dela. Também o terra inferior está congestionado. Funciona dessa maneira. Ia fazer alguma observação, Carol? Não, ia só eu espantada. A Rebeca tá fazendo medicina. Não, Rebeca ainda não. Ela só tem 15, né? Pois é, eu falei assim, meu Deus, quantos anos eu envelheci. Não, foi a filha desse aluno lá de João Pessoa que estava fazendo. Aí ele que trouxe a informação nova. Vamos usar. Show? Mais dúvidas? Queria passar mais tempo, né? Porque é uma aula que a gente passa 300 anos. Mas quem vai fazer o curso avançado agora, em abril, terceiro final de semana, a gente vai fazer isso, Nath, e um pouco mais. Vamos pegar várias línguas. E aí, Nath, o problema é que quando a gente começa a estudar língua, meu povo, a gente para beijar na boca tem Zé. Ei, vou andar com kit, escova e pasta. Por favor, primeiro lave suas línguas, tá? Para você ficar bem equilibrado. A gente conversa após essa aplicação. Já me chamam a doida das orelhas. Olha, tu imagina da língua. É cruel, viu? Quem tiver bem aí, por favor, dá para mostrar a Face para me bater uma foto de nós todos aqui, porque eu preciso registrar o nosso momento maravilhoso. Gratidão, viu? Tá aí a linda. Ei, bota o topete, Mari, de lado. Amanhã de manhã estaremos juntas, Mari. Obrigada a todos que estiveram, tá? Gratidão mesmo. Isso é só uma prova viva do que nós vamos estudar, Silvana. Silvana, teu nome é só Silvana Ferreira, né? Ó, eu sabia que era tu, porque eu tinha colocado tu no avançado. Falei, Silvana Ferreira, eu acho que é ela, porque eu disse para ela assim, Silvana, teu nome é muito pequeno. A gente nordestino não tem nome pequeno. Aí ela, é só isso mesmo, tá, Roberta? Ah, tá bom. Aí eu falei, é a Silvana. Ô, comédia. Bora! Antes que o Zoom caia a nossa aula, né? A Rocha. Ixi, Maria, eu tô aparecendo não, só o celular. Vai. Uhul, deu certo. Ei, obrigada, tá? Obrigada, professora. Ó, quem precisar dessa aula,